Vamos lá, gente, nosso último bloco aqui de Direito Internacional Público. Obrigado pela participação. Vamos fechar o conteúdo programático conforme aquele cronograma que eu passei para vocês logo na primeira aula. Se vocês anotaram, eu coloquei todas as datas e o tema de cada matéria logo no primeiro dia de aula que nós tivemos juntos, né? Isso aqui está no meu caderno, vocês também têm. Então, graças a Deus, ufa! O único detalhe é que estendeu uma semana a prova, hoje seria a revisão e semana que vem a prova. Mas conforme a pandemia, hoje aula, próxima semana a revisão e a outra a prova. Natureza e fontes do direito internacional. Vamos lá? Natureza e fontes do direito internacional. Natureza e fontes do direito internacional. Ponto importante. E grave isto. A principal fonte e natureza do direito internacional é a chamada fonte estadual. Estadual ou estatal. Estadual ou estatal. Tá? Ótimo, gente. Perfeito. Perfeito, gente. Muito bom, muito bom. E dando sequência aqui a todos. Então, gente, gravem isso. A fonte do direito internacional é uma fonte estatal. Tá claro isso a todos, gente? É do Estado. Porque eu, como cidadão, eu não posso fazer uma fonte internacional, gente. Agora, os meus representantes podem fazer isso. Afinal, eu dei uma procuração para eles, gente. A procuração que eu dei para eles foi o quê? O meu voto. Foi o meu voto, tá? Ótimo, gente. Vem comigo para que vocês possam entender. Dando sequência nessa linha de pensamento, pessoal, deixa eu dar um salto aqui. Obviamente que eu vou dar um pulo aqui. Não vou falar a parte histórica, porque isso nós já comentamos com todos vocês, tá? Agora, uma situação que eu quero lembrar aqui para todos. Tá na página 20 do nosso material. Os conflitos de leis, eles se traduzem em conflito de soberania. Vamos lá? O conflito de lei, ele se confunde com conflito de soberania. Ótimo. Conflito de soberania. Ótimo. Gente, o que é a lei? Quando a lei é feita pelo poder legislativo. Não, eu não perguntei quem faz a lei. Eu falei o que é a lei. Uma pergunta clássica. O que é a lei? Não, a lei é algo que existe para pôr ordem no pedaço. Não é isso. A lei, gente, é a forma suprema do exercício do soberano. Quer anotar esse conceito, gente? Isso é muito importante. A lei é a forma suprema do exercício do poder soberano. Do exercício do poder soberano. Gente, quer maior exemplo do que a lei de que nós temos alguém que dita quais são as regras que nós temos que seguir? Isso é lei, gente. Agora, é claro, a lei é necessária, a lei é feita pelo Poder Legislativo, a lei tem seu procedimento, blá, 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 blá. Tá? Blá, blá. Gente, então isso é muito importante para que a gente tenha essa consciência do que é lei. E o que é poder soberano? Poder soberano, notemos isso, gente. Poder soberano de um Estado, é aquele que necessariamente foi escolhido pelo povo. Poder soberano do Estado é aquele que foi escolhido pelo povo e tem legitimidade internacional. Legitimidade internacional. Vamos dar um exemplo da Venezuela, gente? Guaidó, quando se autoproclamou presidente da República, ele não conseguiu derrubar o Maduro.
Foi reconhecido por todos os países do mundo? Não. Alguns países. O Brasil reconheceu. E acho que não deu muito certo. Tá certo? Porque aí o bendito Maduro, para usar outro nome, continua lá. E, gente, por favor, não vamos falar que a Venezuela ela vive um momento de flores, porque é só você entrar em alguns sites que falam a verdade sobre a Venezuela, feita por venezuelanos e mandado para a comunidade internacional, como os cubanos fazem também, e a gente vê a realidade daquele lugar, gente. A realidade daquele lugar. A gente não tem ainda da Coreia do Norte, porque, gente, a Coreia do Norte faz uma fiscalização muito forte em mídias e redes sociais. Então nós não temos. Mas Venezuela, Cuba, joga no YouTube depois aí as verdades sobre Cuba, a realidade da Venezuela. Vamos lá, gente. Vamos ver se dá para defender esse sistema aí. Não dá, cara. Desculpa, não dá. Tá certo, gente? É desumano. É desumano. Eu tinha um professor aqui, ele é peruano, e ele tem muito contato, né? Muito contato na Venezuela. E ele contava cada um que vocês não têm ideia, gente, do que eles mandavam. Ele manda um vídeo para mim até hoje, né? Sobre essas situações. Então é muito triste mesmo. Outra situação, gente, chama-se teoria da delegação. O que é isso? Seu nome é professor, né? Professor Martim, grande professor peruano, gente boíssima. Vamos lá. Teoria da delegação. O que é isto para a gente poder entender? Vamos lá. Anotemos isso. Diante das situações e inconsistência das situações e inconsistência das regras internacionais, delega-se para uma outra entidade, a criação dessas regras. Ótimo. Gente, é isso que nós chamamos, do que nós conhecemos de posição adaptada. O que é a posição adaptada, gente? A posição adaptada significa o quê? Que uma mesma regra, ele vigora em vários estados. Posição adaptada são regras que se adaptam a vários estados. Ótimo. Perfeito. E aí uma perguntinha meio que filosófica, mas jurídica, gente. Qual que é o principal fundamento do direito internacional? Mais uma pergunta. Qual é o principal fundamento do direito internacional? Gente, nós temos um princípio universal que as normas jurídicas, elas devem o quê? Regular comportamentos humanos. Então, para que existe uma regra jurídica? Notemos isso. Regra jurídica existe para regular comportamento humano. Ok? Para regular comportamento humano. Então, o fundamento principal, gente, do direito internacional é regular as situações entre estados. Estados que eu digo países, tudo bem, gente? É regular a situação ou relações entre países, entre estados. Ótimo, tá? Esse é o principal objetivo. Gente, olha, pensa bem comigo. Se a gente tivesse bom senso, vou dar um exemplo atual nosso, vai. Se a gente tivesse bom senso, você acha que teria que ter regra que obriga a gente a usar máscara?
a passar álcool gel, a não fazer aglomerações? Se nós tivéssemos bom senso, a maioria das pessoas tivesse bom senso, por isso que eu falo nós, que eu também me incluo e não sou nenhum santo, mas se nós tivéssemos bom senso, você acha que a gente teria que ter regra que nos obrigasse a fazer isso? Impor multa, levar para a delegacia, proibir as pessoas de irem às ruas? Gente, se o cidadão comum tivesse bom senso, não teria regra. Eu já falei isso para vocês e vou repetir. A gente vê a evolução daquele país, estado, município, pela quantidade de leis que existe naquele lugar. Quanto mais leis tiver, mais evoluído é aquele lugar. Gente, países desenvolvidos não tem muita regra, meu filho. Porque o povo tem o quê? Consciência. Agora, quando o povo é desandado, meu filho, você tem que ter regra para tudo. Até com a obrigação de ter que usar máscara. E aí tem que pôr imposição de multa, senão o povo não respeita a máscara. Vocês entendem, senhores? Então, o direito internacional, o fundamento principal dele é lidar exatamente com esses conflitos, obviamente, nessa situação. Tá bom, gente? Bom, outro ponto importante, gente. Quais são os propósitos do direito internacional? Vamos lá. Os propósitos do direito internacional. Vamos lá, gente? É determinar quais são as regras. É determinar quais são as regras. Determinar quais são as regras. E executar as mesmas. E executar as mesmas. Esse é o propósito, gente. Determinar as regras e executar as mesmas. Mas disso vocês não tenham a principal dúvida. Gente, é por isso que tem uma frase muito bonitinha que se chama harmonia material. Mais um ponto. O que seria, gente, a harmonia material? Vamos lá, gente. A harmonia material é a unicidade, de um sistema jurídico. É a unicidade de um sistema jurídico. Para que a gente tenha para a maior quantidade de pessoas. É assim que funciona. Tá bom? Mais ou menos é assim que segue essa linha. Então, olha só que interessante, gente. Ô, meu amigo Zé Ricardo, vou fazer uma perguntinha aqui. No Brasil, temos lei até para determinar como a lei deve ser? É exatamente isso. A lei de introdução ao Código Civil. Nós temos que ter uma lei para regulamentar um outro código. É exatamente isso. Bom, e qual é, gente, o futuro do direito internacional? Vamos lá? O futuro do direito internacional. Gente, o futuro do direito internacional é a unificação cada vez maior, das regras, entre os países. Muito bem. Gente, em virtude do quê? Da própria globalização. Gente, como é que a gente vai fazer um contrato de compra e venda com o país, sendo que de lá não existe nesse tipo de contrato? Um exemplo. Então nós temos que ter essa unificação. Esse é o futuro, gente. Quanto mais contato entre os países, mais próximo as culturas chegarão. Esse é o grande finale e a cereja do bolo.